Inclusive, quando tu veio aqui em fevereiro também foi essa mesma coisa, esse mesmo tipo Assunto de de SAF, pergunta, né? eu como empresário, é claro que eu sou favorável ao modelo de empresarial, né? Só que uma coisa que se confunde muito, e por quê? Por causa do assunto que a gente conversou no comecinho, falando de falta de informação. E muitas vezes a informação não chega como ela precisa chegar para a grande massa. Um modelo associativo, ele pode muito bem ter em sua rotina processos que são processos que também são utilizados no modelo empresarial. Então, o clube, essa semana agora, divulgou uma nota. Conheça os benefícios de uma SAF. E aí, não pontuou com exatidão os benefícios de uma SAF. Pontuou assim, nomeou itens, né? E são itens de processos gerenciais que se deve ter em qualquer organização, seja ela associativa ou empresarial, ou no formato de empresa, no formato de SAF. Então, no final das contas, a grande diferença hoje do Santa Cruz se tornar uma SAF é o aporte inicial que vai precisar ser feito, mas isso precisa ser olhado com muita cautela. Que aporte vai ser esse e como é que vai ser feita essa negociação? E aí a gente já vai inevitavelmente entrar no assunto do sócio não poder ser contemplado com as informações, né? E isso ser feito exclusivamente pelo presidente atual do clube. Então, só o Santa Cruz. Outras pessoas já vêm repetindo isso, mas eu vou repetir aqui também. Só o Santa Cruz é que, nesse momento, está com a possibilidade de se tornar SAF e apenas uma única pessoa poder ter a caneta na mão para decidir sem que o sócio participe, né? Assim como os outros clubes do Brasil são, né? Onde o sócio tem total participação dentro desse processo. Que é gravíssimo, né? É, tem muita gente aqui perguntando, o Daniel, o Hugo, teve mais gente aqui, é porque o bate-papo aqui tá frenético. Se você tá com alguma ligação com grafite, tá certo essa união com grafite? Se tu tem algum envolvimento com grafite, se tu tem alguma conexão aí com ele, enfim, o pessoal tá na dúvida Vamos aqui. lá, para responder essa pergunta, eu preciso contextualizar. E aí, boa noite, desculpa. Boa noite. Como é que tá seu pai, cara? Tá bem, tá Tudo bem. bem? Inclusive Então, até o pessoal aí, eu cheguei atrasado, então me desculpar aí pelo atraso, Wagner. Mas Fica enfim, foi por tranquilo. uma boa Vamos lá. razão. Para responder essa pergunta aí em relação a grafite, eu preciso contextualizar. Eu não tenho ligação com grafite, nunca conversei com ele nada a respeito de Santa Cruz, nem de qualquer um outro assunto. E contextualizar em que sentido? Aí volta para aquele momento lá do projeto, onde eu estava tentando criar esse planejamento, porque, por entender todo esse cenário histórico de pessoas que já passaram pelo clube e na maneira de cada um teve seu papel e sua contribuição. E como os elos acontecem nesse processo no dia a dia, onde as pessoas convergem ou divergem de opinião. Normal. Por entender que isso é um buruçu muito grande hoje no Santa Cruz. Esse cenário político do clube parece que insiste em permanecer com aquelas mesmas pessoas transitando, opinando e formando aqueles grupos, como é o que está acontecendo agora nesse momento. Não estou aqui dizendo que são boas ou ruins, mas que existe esse imbróglio aí e que isso é um fato. O que é que eu pensei lá atrás? Eu digo, não, se for para fazer alguma coisa, eu tenho que montar um planejamento que seja isento disso, que seja virgem, que seja preenchido por pessoas que não tenham histórico de participação política dentro do clube. O primeiro ponto que eu pensei foi esse, né? Segundo ponto, esse grupo, que é um núcleo duro, precisa ser de poucas pessoas, que é um outro processo que eu aprendi vendo lá atrás aquele grupo que ganhou as últimas eleições, que foi o ProSanta, que a turma às vezes, Wagner do ProSanta, pessoal, eu não sou do ProSanta, nunca fui do ProSanta, apoiei o ProSanta venceu nas urnas com 96% de, sei lá, 95% de aprovação,
se ter votado no ProSanta, se ter ido para a carreata do ProSanta, se ter acreditado no projeto do ProSanta, eu e todo mundo. Todos os Então votantes, todo né, mundo é praticamente. ProSanta. Então botar todo mundo na prateleira É. é no mínimo covardia, falta de informação. Isso é uma das informações deturpadas que eu falei no início. São gravíssimas, que prejudicam as pessoas, tentam denegrir a imagem das pessoas, destruir a reputação das pessoas de uma forma muito covarde. Mas voltando ao assunto, esse planejamento era o seguinte, era trazer essas figuras novas que pudessem ter o peso suficiente para aguentar a pancada, ter a casca suficiente para aguentar essa pancada que não devia ter essa pancada. Mas vai ter, é uma realidade. Então isso é um processo, todo esse processo de aprendizado precisa vir agora. Uhum. Você não pode ser ingênuo de achar que vai só vencer uma eleição é suficiente e o pós-eleição, vão me deixar governar? E aí tem, como você falou, o ProSanta foi um exemplo claro disso, né? Que a pancada vai vir e deve vir, né? Então, e o que se viu, acho que inclusive no começo da gestão do ProSanta foi algumas pessoas que iniciaram o processo em pouco menos de 6 meses já tinham saído, né? Então é até um ponto, como você falou aí, o núcleo duro, né? Quem é a turma que vai aguentar essa pancada, né? É o núcleo duro e seria preenchido por poucas pessoas, 3, no máximo 4 pessoas, para que depois desse processo eleitoral fosse vencido Uhum. o pleito, aí se você monta sua equipe profissional com as pessoas colocadas em seus devidos lugares de forma muito natural, né? E aí seria uma pessoa que não foi grafite, outra pessoa. E assim, eu dei minha palavra, quando dou minha palavra, bicho, é um negócio que eu fiquei ontem, não dormi direito, sério mesmo. De vir falar aqui, né? Porque eu dei minha palavra, disse, não, tudo bem, eu não vou falar o nome, mas, enfim, eu dei minha palavra que não vou falar o nome, eu não vou falar o nome. Uhum. Mas eu dei minha palavra, acho que foi no começo da semana, no meio da semana passada, quando concluiu e bateu o martelo que eu não ia ter esse apoio. Não vai comigo, não vai, não vou, porque tenho outros projetos profissionais para que eu acredito que são mais viáveis para mim. Tudo bem, Beleza. tranquilo. Opa, então eu já sabia o quê? Se o meu planejamento era ou um caminho, ou num caso mais extremo, eu ter que ir para o pleito e falar que sou o candidato da SAF, Uhum. só para ganhar a eleição e trazer a SAF para o torcedor participar, então, opa, essa primeira opção eu já não tenho. Então, se eu já não tenho, e alguém me pergunta, mas só tinha essa opção? No meu entendimento, sim. Infelizmente. Né? E teria casca suficiente para isso. Mas deixando nas entrelinhas agora, eu disse que não ia dizer o nome, não vou dizer. Mas depois de ontem, quem acompanhou ontem, o que aconteceu ontem, é só quem tiver ligado, né, nas informações aí, Já, vai já. saber. Já Mas vão soltar no Bora chat aí, aí. depois de ontem, Mas não vai ter ele, né? depois de ontem eu fiquei muito decepcionado. E acho que Deus faz as coisas muito bem feitas e me mostrou que não é a pessoa, não era para ser essa pessoa de fato que eu achava que seria a pessoa mais adequada para estar comigo nesse processo. Ontem, mesmo depois de eu já ter tido a resposta, ontem para mim ficou claro, muito claro que, pô, realmente essa pessoa Como Não você falou, serve. não serviria de fato para às vezes é até bom, não. né? Porque foi antes, né? É. Imagina. E aí agora o planejamento existia nesse contexto para que não só vencer as eleições com o apoio da torcida, Uhum. mas poder governar, né? Isso não vai ser possível porque eu não vou ter essa casca e eu não sou maluco de achar que vencendo as eleições, o que é que eu vou fazer depois se eu não tenho um grupo político forte, um pessoal forte para poder ter essa continuidade. Ao mesmo pé que duas coisas aí. Olhando um pouco para trás, mesmo entendendo que tem boas pessoas hoje que participam de grupos distintos, que poderiam compor, eu aprendi olhando, acompanhando de lado, não vou nem dizer acompanhando nem de perto, nem de dentro, que eu Nem de nunca longe, estive, nem de longe.
e nem de longe, mas acompanhando de lado, para mim ficou muito nítido uma questão. É muito delicado você abrir sua boca no Santa Cruz para dizer: eu estou apoiando fulano de tal.